O desabafo de um sobrevivente da maior tragédia de trânsito da história capixaba. Hoje completou um mês do acidente que tirou a vida de 23 pessoas na BR-101 em Guarapari. Teve missa em homenagem às vítimas. 2 pessoas morreram depois de um capotamento na estrada que liga Castelo a Cachoeiro de Itapimirim. Lembra de ligar o farol durante o dia? Cruz esquecidos, multa e pontos na carteira. Em um ano, mais de 1.000 motoristas já foram multados em rodovias capixabas. Como se destacar em meio a forte concorrência? Nesse caso, a criatividade fez toda a diferença. O currículo virou recheio de hambúrguer. Cercado da violência, ele foi na contramão dos amigos e se destacou através do esporte. O adolescente de 16 anos é destaque do judô. Férias e tartarugas. A combinação tem atraído a garotada e é uma boa opção de passeio. Papais relaxam e as crianças se divertem. E para ficar ainda mais animado, as dicas da nossa agenda cultural. O Tribuna Notícias volta em 1 minuto. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas... Olá, boa noite. Hoje completou um mês da tragédia que provocou a morte de 23 pessoas na BR-101 em Guarapari. No local do acidente, missa em homenagem às vítimas. Nossa equipe conversou com um dos sobreviventes. Ele relembrou os momentos do desastre. Lindomar Castilho da Silva, de 41 anos, é um dos sobreviventes da tragédia do ônibus na BR-101 em Guarapari, que matou 23 pessoas e deixou outras 21 feridas. Algumas cenas da tragédia do último dia 22 de junho ainda estão bem vivas na mente dele. Eu só lembro que quando eu saí do ônibus, eu olhei para trás aquela explosão, mas na minha cabeça, assim, cara, eu fiquei transtornado de ver lá o ônibus pegando fogo e eu consegui ter saído dele. No dia, Lindomar foi socorrido para um hospital onde ficou em observação por 9 horas. No corpo dele, as feridas que o acidente deixou. Ferimentos na mão direita, na cabeça e uma queimadura grande na região entre o peito e as costas. Grave foi só um queimado aqui, mas em vista das outras pessoas que sobreviveram, que está pior do que eu acho que para mim foi leve. O acidente envolveu 4 veículos. O ônibus que vinha de São Paulo, 2 ambulâncias e um caminhão que carregava pedra. O caminhão perdeu o controle e bateu no coletivo. Para lamentar um mês da tragédia, na manhã deste sábado foi realizada uma missa no pasto de uma fazenda que fica próximo ao local do acidente. Uma lembrança difícil de esquecer. Tinha um monte de gente saindo dos ônibus, pegando fogo, tinha gente gritando e tinha uma mulher lá toda sem roupa, com a toalha toda queimada lá na entradinha. Eu vi esse povo, né, todo caído, jogado, gente andando sem saber para onde que ia, né, de tão queimado. Pessoas queimadas. Em solidariedade às famílias enlutadas, a gente não poderia deixar passar este momento, né, tão forte, que comoveu os moradores, pessoas de longe, de perto, passaram por aqui, ouviram, e hoje nós queremos rezar com essas pessoas, né, e também agradecer a Deus por aqueles que foram salvos, né, nessa grande tragédia, que hoje testemunham aqui junto da gente que foi um momento muito forte, muito triste. Lindomar mora em Campinas, interior de São Paulo. Está visitando parentes e se recuperando aqui no Espírito Santo. Quando lembra das cenas, mal consegue acreditar que escapou com vida. A gente que sobreviveu, Deus que livrou a gente. Então, para aquelas pessoas, para os parentes das pessoas que foram, Deus que conforta o coração de cada um deles. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Exames comprovaram que o motorista da carreta que provocou o acidente tinha feito uso de anfetaminas, conhecida como rebite. Os freios e pneus também estavam em más condições. O dono da empresa responsável pelo veículo chegou a ser preso, mas a justiça determinou a soltura do empresário. Em tempos de crise e grande concorrência, como se destacar em meio a centenas de candidatos? Uma jovem teve uma ideia curiosa, enviar o currículo como o recheio de um hambúrguer. Quem conta essa história é a Suzy Faria.
Wallace criou o texto bem despojado e divertido com o perfil do candidato que a hamburgueria precisa. A empresa está em fase de expansão e há vagas para 5 cargos. E olha só algumas das exigências. A primeira delas, tem que gostar de bacon, porque bacon é vida. Até coloquei no processo seletivo, tem que comer bacon sim. Tem que saber dançar com molejo, porque quem dança com molejo, dança, Rico. Dança diferente. Viu? Entre outras coisas que é o nosso cotidiano. Não é um personagem, é exatamente como nós nos comportamos e como nós acolhemos o cliente. O post foi publicado no dia 13 de julho e já percorreu várias redes sociais. Foram mais de 5.000 curtidas. O retorno? Mais de 4.900 currículos enviados em apenas 9 dias. 3% dos candidatos inovaram. Pela internet vieram alguns bem inusitados. Sou muito comunicativa, proativa, quero muito uma oportunidade de crescer. No momento, não tenho computador, não tenho como fazer currículo. Somente com o celular. Mas, se quiser, posso me mandar a foto da minha carteira de trabalho, para você ver minha experiência profissional. Os outros vieram em forma de ficha de jogo de RPG e até imitando o cardápio do local. O primeiro cardápio da loja teve esse formato, inclusive a mesma fonte de letras. Mas a cereja do bolo ficou para agora. É esse currículo aqui, olha só. Ele foi entregue desta maneira. E aí, quando eles abriram... Mostra pra gente, Rick, o que vocês encontraram? Tcharam! O currículo tá entre a carne e o bacon. Quando você abre... Tá aqui, ó, o currículo dela, ó. Como se fosse um ingrediente do hambúrguer. A gente recebeu um currículo bem diferente, eu quero compartilhar. O vídeo onde o Wallace mostra a forma diferente de currículo foi postado na última quinta-feira. E até hoje já teve mais de 29.000 visualizações. Olha que ideia bacana. Pois é, essa cereja do bolo em criatividade foi ideia da Mariana. Ela é que trouxe o hambúrguer currículo aqui para a hamburgueria. De onde partiu essa ideia, Mariana? Bom, surgiu de um chaveirinho que eu vi da minha irmã e a pedido da criatividade do Wallace na postagem, né? É isso. Então você resolveu inovar. Isso, para chamar a atenção. A criatividade foi dela, mas a execução do trabalho foi da Lislane, que é a irmã da Mariana. Como é que a senhora começou a pensar, a imaginar, fazer um currículo assim? Na verdade, eu adaptei já o meu trabalho, né, que eu trabalho com isso, à ideia dela. Ela encontra um emprego, consegue um emprego e eu também vou na onda. Existem casos onde a formalidade ela é necessária. Existem processos seletivos que permitem esse nível de criatividade. O objetivo principal é chamar a atenção do recrutador para ser convocado para um processo. No entanto, é importante se respeitar todo o processo de informação que um currículo ele deve agregar. Então, esse realmente superou os outros? Não, esse se destacou, foi fora do normal. E vem completa, o hambúrguer dela é muito completo, ó, vem até ovo. Nesse caso, a criatividade fez toda a diferença. Parabéns para Mariana, minha xará e a irmã, super parceira. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente hoje cedo em Cobilândia, Vila Velha. A batida foi na rua Ana Stefanó e envolveu uma moto e um carro de passeio. Um padrão de energia e parte de um estabelecimento comercial foram atingidos. Não se sabe o que provocou o acidente. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e o outro condutor teve ferimentos leves. O impacto também causou um vazamento de água no local e a Cesan foi chamada para resolver o problema. Agora, uma perguntinha básica para você. Já se acostumou a ligar o farol do carro durante o dia? É bom ficar atento, verdade. Em um ano, mais de 11.000 motoristas já foram multados nas rodovias federais do estado por não andar com o farol aceso. A lei do farol aceso completou 1 ano no último dia 8. E aí, você tá lembrando? Tem que acostumar, né? Não tem pra onde correr, né? É lei, então tem que seguir. Saiu de casa, acende. Acende já automático já. Uso BR, né? Então eu sou obrigada a usar, porque senão eu vou ser multada. Nos últimos 11 meses, mais de 11.500 motoristas foram autuados nas rodovias federais. São cerca de 35 multas por dia.
Mas, em compensação, a PRF diz que o número de acidentes diminuiu. Nós constatamos que houve sim uma diminuição no número de acidentes nesse período, né, de julho do ano passado até junho desse ano. Foram constatadas menos acidentes de colisão frontal e número de atropelamento de pedestres. A questão do farol é uma questão, sim, de visibilidade do veículo, né? Então, você manter o farol aceso, você consegue diminuir o risco de acidentes e tornar o seu carro mais seguro. É a questão do ver e de ser visto. Isso é muito importante. Só lembrando que não acender os faróis é infração média. O motorista leva 4 pontos na carteira e paga uma multa de R$ 130. Pensando nisso, tem condutor que acha melhor se prevenir logo de uma vez. Botei um dispositivo automático aqui, que fica ligado quando liga o carro e desliga quando desliga o carro. Aí não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Dependesse de lembrar, eu estava multado várias vezes. Lembrando que durante o dia só farol baixo. A lei vale para as rodovias federais e estaduais. 2 pessoas morreram na madrugada de hoje em um acidente no sul do estado. A forte neblina pode ter sido a causa do acidente. O motorista William Andrade, de 22 anos, perdeu o controle do veículo e tombou em um barranco próximo à estrada que liga Castelo a Cachoeiro de Itapemirim. Ele não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, o condutor estaria em alta velocidade. O carona, Rômulo Matos, de 35 anos, também morreu no local. Ele cresceu cercado por um cenário de violência. Como alguns amigos, poderia ter seguido o caminho do crime, mas preferiu o sentido inverso. Bertílio escolheu o esporte e hoje desponta no judô capixaba. As 19 medalhas não negam. Bertílio Machado, de 16 anos, é uma promessa do judô no Espírito Santo. Morador do bairro Consolação, em Vitória, ele se esforça muito para conquistar o que quer. Não perde um treino e está sempre pronto para seguir as dicas do sensei. E pensar que ele conheceu o judô depois de um convite de um amigo, quando tinha apenas 9 anos de idade. Um amigo meu fazia judô também, ele me chamou, eu vim, gostei, tô aí. Bertílio sempre levou uma vida de superação e nunca se deixou levar pelas más escolhas da vida. Moro ali em Consolação e ali o tráfico de drogas é muito intenso. Por exemplo, um amigo meu que me chamou para vir para cá, ele tá nesse mundo aí até hoje, né? Mas eu acho que para a gente poder seguir é ter cabeça, ter foco e não deixar eles vir pra cima da gente com isso, né? E essa determinação não passa despercebida pelo sensei. O Bertílio, assim como outros colegas, né, ele vem enfrentando algumas batalhas e vencendo, né, o fato de estar chegando aqui, as escolhas que eles têm, os não que ele tem que dizer no meio do caminho, né? Alguns convites, algumas coisas, a gente precisa dizer alguns nãos e isso o torna vitorioso antes mesmo de entrar no tatame. E quando entra aqui no tatame é um momento mais já de superação, né? Na semana passada, mais um destaque para a carreira desse jovem promissor. Ele foi escolhido para integrar a seleção brasileira escolar. Bertílio foi selecionado com mais 54 jovens para treinar lá no Rio de Janeiro. Foram 5 dias de treinamento. E essa seleção foi feita pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro. E isso foi um baita incentivo, não só para ele, mas para os amigos também. É isso aí, sempre aprendendo, né? Caindo e aprendendo. Ele sai para fora para competir, traz o que ele aprendeu pra gente, sempre ensinando a gente mais nos treinos. Isso é bom pra gente, né? Pra chegar na competição e fazer o nosso melhor lá também. Desde quando eu conheci Bertílio, ele sempre foi desse jeito aí, sempre forte, sempre competitivo também, sempre dedicado às coisas. Cair, a gente sabe cair, mas uma coisa que o judoca sabe melhor do que cair é levantar e estar pronto pra continuar derrubando aí. Bertílio lidera o ranking capixaba na categoria sub-18, peso médio, e também ensina o esporte para a criançada. Criançada de férias e para os papais que ainda não sabem o que fazer para divertir a garotada, que tal um passeio entre as tartarugas? O Projeto Tamar está com uma programação bem legal. Olha a animação dessa garotada.
E a surpresa ao ver os animais tão grandes pela primeira vez. Estar sem opções de brincadeira em casa fez o Henrico escolher o passeio. Você já viu uma tartaruga que é de qual tamanho? Eu acho que essa tartaruga é maior que você, hein? O que você achou? Legal. Os pais do Henrico se juntaram a outros tantos que aproveitaram as férias escolares dos filhos para fazer o passeio, onde o tema era conhecimento. Sempre bacana, né? Você estar interagindo com a criança, com a natureza, mostrar, né? A preservação, então isso é importante. O Luan não parava quieto, nem para deixar a mãe dar entrevista. Aqui tá lindo, né? Eles mexeram tudo, né? Tá um lugar bem legal agora. Ele tá adorando, ele quer andar em todos os lugares. E ele tá gostando? Tá amando. Pelo que eu tô vendo, ele não deixa nem a gente terminar a entrevista. Você tá querendo ir aonde, rapaz? Tem um monte de tartarugas. O Projeto Tamar é uma opção para as crianças e certamente para os pais. Enquanto os filhos se apaixonam pelo ambiente marinho, os pais podem aproveitar para relaxar nesse visual encantador. A gente tem uma área bem grande aqui, que o pessoal consegue contemplar a beleza das tartarugas com um tanque novo. E tem uma área bem legal, com espaço educativo, com parquinhos, tem a tenda multimídia, onde o pessoal pode estar passando a tarde toda aqui com a gente, né? Uma diversão a mais para o pessoal trazer com os filhos um lazer diferenciado. Uma opção de lazer bem legal mesmo. O Projeto Tamar fica na Praça do Papa, em Vitória. Abre de terça a domingo, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. A seguir, ainda está em busca de diversão para o fim de semana? Daqui a pouco as dicas da nossa agenda cultural. Vamos à nossa agenda cultural. Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro velho. E lá que conhece Isabela, uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo ao planeta natal dele para entender por que ele foi destruído. Só que na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta. 2 mundos colidindo, apenas um sobrevive. Atenção, é o seguinte. O alvo é um carro forte, no Perimeter Trust, às 10 da manhã em... O jovem Baby tem uma mania curiosa. Ele precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba os ouvidos desde um acidente na infância. Mesmo assim, o rapaz se revela um motorista excelente e começa a trabalhar para uma gangue de criminosos. Quando um assalto a banco não sai como planejado, ele cai na estrada. Fábio Pochá e Mia Mello encenam a comédia Meu Passado Me Condena. A peça acontece na área de eventos do Shopping Vila Velha. Cadeiras a partir de R$ 40 a meia entrada. Gente, estamos aqui para te convidar para assistir a peça Meu Passado Me Condena. Das montanhas capixabas ao sul da Bahia. A natureza e moradores retratados em fotos e vídeos. A exposição A Floresta sob um Novo Prisma está na Galeria da Findes, na Reta da Penha, em Vitória. Neste domingo, das 8 da manhã às 7 da noite. A entrada é de graça. Festa do Colono em Santa Maria de Jetibá. Várias bandas se apresentam na cidade, entre elas The Fevers, a partir das 10 da noite. Entrada franca. Agora eu sei.
você sempre me enganou. A Turma do Pagode agita a grande vitória neste sábado. A partir das 10, o grupo agita o Matrix em Cariacica. Que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não posso evitar. Não sei bem certo. Em Santa Teresa tem o Festival de Música. Além de apresentações culturais na cidade, no Parque de Exposições tem Paralamas do Sucesso a partir das 9. Ingressos para a pista a partir de R$50 a meia entrada. E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim.